Indo agora para o componente língua portuguesa. E nós temos aqui um diálogo com as diretrizes curriculares nacionais, notadamente no que diz respeito a o que se entende por linguagem, como nós podemos ver no seguinte trecho. A linguagem é uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes, numa sociedade, nos distintos momentos de sua história. Então, pessoal, a linguagem não pode ser entendida se não for considerada essa relação interindividual. Ela existe porque a interação existe. A centralidade no ensino de língua portuguesa está no texto como unidade de trabalho. E nós temos aqui a perspectiva enunciativo-discursiva nesta abordagem. E essa perspectiva, quando se trabalha com a noção de texto, o texto não é visto como um objeto autônomo, atemporal. O texto ele deve ser considerado tomando por base a própria enunciação. Onde esse texto foi produzido, com que finalidade, qual foi a aceitabilidade desse texto, uma vez que quando se produz um texto, ele só será texto se o seu interlocutor compreendê-lo como tal. Então, há aqui a consideração de diversos fatores para a definição de um texto. Um texto só vai ser considerado como um texto se ele seguir algumas características, Daí a importância de o meu interlocutor entender esse texto. Todo texto é produzido com uma intencionalidade, todo texto é aceito, como texto de uma forma diferente, todo texto se refere a textos anteriores. Daí a importância de se considerar o texto também como objeto histórico. Então, como nós vimos, o texto vai ser o objeto central do ensino de língua portuguesa. Há aqui também a consideração da importância de se estudar o texto inserido em um gênero textual. Então, há conceitos aqui que são importantes, nós temos conhecimento que dizem respeito mais especificamente ao ensino de língua portuguesa, que é a noção de texto, gênero textual e tipo textual. A proposta aqui é de se trabalhar o texto, mas esse texto inserido em um gênero textual. Daí a importância de se trabalhar também com o texto oral, que não exista aquela visão equivocada, de que se o aluno já chega na escola falando, então não é necessário abordar a oralidade em sala de aula. É uma visão equivocada. Até porque quando a gente considera o estudo da diversidade de gêneros textuais existentes atualmente, há aqueles gêneros textuais mais específicos, nos quais estes alunos não têm conhecimento. Daí a importância de se trabalhar com gêneros textuais orais, principalmente aqueles que são mais relevantes socialmente e esses alunos não têm contato em seu ambiente familiar. Nós vamos ter o ensino de língua portuguesa tomando por base também as práticas de linguagem. Daí nós temos a oralidade, leitura, a produção escrita e análise linguística. A leitura, no contexto da BNCC, é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também às imagens estáticas, foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama ou em movimento, filmes, vídeos, etc. E ao som, música, que acompanha e co-significa em muitos gêneros digitais. Quando a gente fala em letramento, pessoal, a gente não está fazendo referência apenas aos textos escritos alfabéticos, As práticas de letramento também envolvem escritas que não são alfabéticas. Então, a leitura aqui na BNCC é vista nesse sentido mais amplo, Não diz respeito apenas à leitura do texto escrito alfabético.
Já no eixo da produção de textos, vale novamente lembrar, a gente não faz referência apenas à produção de textos escritos, mas também na produção de textos orais. Podemos citar como exemplos de gêneros tipicamente orais o debate, a entrevista de emprego, de suma importância também ser abordada em sala de aula. Temos também palestras, seminários, São exemplos de gêneros textuais nos quais nós podemos trabalhar a produção de texto. Então, quando se fala em produção textual na BNCC, a gente não está fazendo referência apenas à produção de textos escritos. O próximo eixo abordado aqui na BNCC é o da oralidade. Este eixo compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral, com ou sem contato face a face, com aula dialogada, webconferência, mensagem gravada, debate, programa de rádio, entrevista. E, finalmente, temos aí o eixo da análise linguística. Vale lembrar que a própria utilização do termo análise linguística traz aqui uma abordagem diferente, de uma abordagem estritamente gramatical, tomando por base aí a gramática tradicional. Então, poderíamos até ter aqui o termo, o eixo, como sendo o eixo da gramática, mas a utilização desse termo gramática poderia dar a entender que esta análise gramatical seria restrita às análises feitas já há muito tempo, tomando por base as gramáticas gregas, as gramáticas latinas. A utilização do termo análise linguística já traz consigo aí, os resultados das pesquisas mais recentes no âmbito da linguística. Então, em uma análise linguística, nós vamos ter, por exemplo, a abordagem da variação linguística, algo que dificilmente estaria presente em uma abordagem estritamente gramatical, uma gramática tradicionalista, dificilmente aborda este aspecto da variação linguística. E, claro, a análise linguística traz uma proposta mais descritiva do estudo da língua e não normativa ou prescritiva. Então, a utilização do termo análise linguística dá a entender que nós vamos ter aqui uma pesquisa mais descritiva e não prescritiva. E nós vamos ter aqui 10 competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. Empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, aos interlocutores e ao gênero do discurso ou gênero textual. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. Selecionar textos e livros para leitura integral,
de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais, estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho, etc. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais, como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Mobilizar práticas de cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos nos processos de compreensão e produção, aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. Como nós podemos ver aqui, esta abordagem do estudo linguístico, à luz da linguística, nós temos a presença de temas críticos, que é justamente o da variação linguística. Falar de variação linguística é também falar de respeito ao outro, respeito ao diferente, para que justamente este preconceito linguístico não possa mais ser visto nas escolas e, logicamente, em qualquer ambiente. Na próxima aula, nós vamos falar mais aqui sobre a língua portuguesa no ensino fundamental, notadamente nos anos iniciais.